É tanta coisa que acontece. Obrigado por estar aqui. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que você está me assistindo aqui. Agradeço mais uma vez a sua complacência em me escutar. E as notícias dos últimos tempos aí estão sendo bem pesadas e é com esse tom um pouco mais pesado que a gente vai começar o nosso diálogo de hoje, né? Em primeiro lugar, a crise financeira está tomando uma proporção bem lastimável, né? A gente está vendo muitos pequenos empresários aí manifestando-se com a sua preocupação, a sua indignação pela situação, mas a verdade é que o problema é maior. A MP 944, agora de abril de 2020, ela liberou 44 bilhões para o sistema financeiro nacional financiar o pequeno empresário, o médio empresário. Desses 44 bilhões com juros na Selic exatamente a 3,5% na época, hoje a Selic baixou mais ainda. Apenas 3 bilhões apenas 1,44 bilhões, 3,6% do valor chegou ao mercado, em especificamente 61 mil pequenas empresas. Ou seja, menos de 4,5% da meta do Banco Central. Ou seja, esse dinheiro não chegou ao pequeno empresário. Por um motivo preocupante: burocracia que os bancos estão fazendo para repassar esse dinheiro ao pequeno empreendedor. Ora cobra-se certidão negativa do sócio, certidão da empresa, documentos aqui, documentos acolá, protesto de telefone, fatura de telefone, bloqueio o financiamento. Os funcionários todos da empresa têm que virar correntista do banco, enfim. A burocracia do sistema financeiro brasileiro não está ajudando o pequeno empresário a ter acesso a esses 44 bilhões que estão disponíveis para salvar as pequenas empresas. Mas os bancos estão travando esse dinheiro por conta da burocracia, né? E você pega, em comparação com o nosso vizinho mais próximo aqui, a Argentina, fez uma política bilionária, o dinheiro já está na conta de todas as empresas, com uma taxa de juros melhor que a nossa, abaixo da inflação deles. Claro que a inflação deles é mais alta, né? Mas assim, proporcionalmente falando, a taxa de juros da Argentina e a menor burocracia da Argentina para salvar a economia está sendo muito mais eficaz que a nossa. Então a crise financeira não está vindo necessariamente da pandemia, do isolamento, mas está vindo também da má gestão do dinheiro público, do crédito público pelos bancos privados, né? Cultura, a gente teve a já esperada saída da secretária Regina Duarte, né? Regina Duarte estava sendo, como a gente falou no programa passado, estava sendo um pouco bombardeada, né? E ela teve seu secretário adjunto e a sua assessora de imprensa demitidos pelo governo, isso anteontem, né? E hoje ela finalmente saiu, depois de um café da manhã com o presidente Bolsonaro, onde ela vai assumir a Cinemateca de São Paulo, né? Os dois fizeram um vídeo, foi divulgado no Twitter do presidente, né? Mantendo a lua de mel, mas agora ela falou que está com saudade da família e vai fazer a sua atividade artística, né? Na Cinemateca em São Paulo, na Cinemateca, né? Mexer com audiovisual, né? Basicamente. Né? E provavelmente a imprensa já está apontando o nome do ator Mário Frias para assumir o lugar da Regina Duarte. Um fato triste, que inclusive me comoveu muito, foi mais um assassinato, essa é a palavra que a gente deve dizer aqui, do adolescente João Pedro, de 14 anos. João Pedro, de 14 anos, que estava em casa com a sua família e durante uma operação policial da Polícia Federal com a Força Tarefa da Polícia Civil do Estado do Rio, uma operação no morro, na comunidade, para prender alguns traficantes, e os policiais acabaram entrando na casa da família de João Pedro e metralharam
metralharam o menino que estava em casa com sua família. O corpo dele foi levado sem comunicação, sem autorização à família. E depois, um dia depois, a família se perguntando onde é que estava a criança ou adolescente. Ele estava morto, né? Um fato que a gente tem que rever a nossa política de segurança pública urgente, porque isso não resolve o problema, isso só mata a vida de pessoas pobres e negras. A Amazônia, também outra notícia muito triste, bateu recorde agora em abril. 10 anos de recorde foram quebrados hoje, né? Equivalente a, para variar, campos de futebol. Aí a gente sempre usa, né, campo de futebol para fazer analogia de desmatamento, né? Mas a realidade é que abril desse ano bateu o recorde dos últimos 10 anos de desmatamento. Isso atenta mais ainda para essa política do ministro Ricardo Salles, que, por exemplo, na semana passada, né, demitiu o chefe de fiscalização, o diretor de proteção ambiental do IBAMA por conta de operações para preservar o meio ambiente de invasões em terras indígenas, né? O diretor de proteção, ele foi demitido, exonerado justamente após essa operação, né? Então a gente fica sem entender, porque como é que alguém é demitido porque está trabalhando? Então o ministro Ricardo Salles precisaria dar algumas explicações, né? E por último, nessa questão da pandemia propriamente dita, o presidente Bolsonaro vai soltar o protocolo da cloroquina para utilização indiscriminada para todos os pacientes diagnosticados com Covid, né, já no começo do tratamento, a despeito dessa ausência de comprovação científica para todos os casos, né? Ou seja, o protocolo da cloroquina do presidente Bolsonaro vai colocar essa droga como uma panaceia e aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? E eu encerro o programa de hoje com uma homenagem ao adolescente João Pedro e a sua família, obviamente, lendo aqui uma pequena crônica, uma crônica de 3 parágrafos, mas muito profunda, do Eduardo Galeano, nesse livro, o Livro dos Abraços, que eu recomendo você ler. Tem várias crônicas muito bonitas sobre o povo da América Latina. O nome da crônica é Os Sonhos Esquecidos. Helena sonhou que deixava os sonhos esquecidos numa ilha. Claribel Alegria recolhia os sonhos, os amarrava com uma fita e os guardava bem guardados. Mas as crianças da casa descobriram o esconderijo e queriam vestir os sonhos de Helena. E Claribel, zangada, dizia a eles: nisso ninguém mexe. Então Claribel telefonava para Helena e perguntava: o que eu faço com os meus sonhos? Renato Melon, de Cuiabá. Gratidão.